Capítulo 10. Ainda nosso máximo para o Altíssimo. Certa vez, quando Winston Churchill passava férias com amigos no sul da França, entrou na casa numa noite fria, sentou ao lado da lareira e fitou em silêncio as chamas. Fechos de lenha de pinho crepitavam, sibilavam e cuspiam resina ao queimar. De repente, sua conhecida voz rosnou. Sei por que a lenha cospe. Conheço bem o que é ser consumido. Os seres humanos consomem e são consumidos por inúmeras coisas: comida, bebida, possessões, ambição, amor, entre outras. Muitas dessas coisas apenas nos diminuem e devastam. Mas na grande pessoa, em uma grande causa, a força consumidora poderá tornar-se uma obsessão magnífica e um destino heróico. O próprio Winston Churchill era consumido por um senso extraordinário da providência do destino pessoal, liderar uma nação e defender a causa da liberdade contra a vil tirania em meio a dificuldades arrasadoras. Na noite de 10 de maio de 1940, Churchill foi convidado pelo rei George VI a formar um governo e liderar a Grã-Bretanha contra as forças do nazismo que ameaçavam a Europa e as democracias livres. Mais tarde, Churchill recontou: senti como que andando com o destino e que toda a minha vida passada tinha sido apenas preparação para esta hora e esta provação. Para algumas pessoas, a grande paixão é arte, música ou literatura. Para outras, é o sonho da liberdade e justiça. Ainda outros, o amor de um homem ou de uma mulher. Mas procure o quanto for, não existe mais alta e sublime paixão do que um ser humano em fogo, com o desejo de Deus. Moisés era assim. Era, por natureza, um homem de ação e não, como disse ao próprio Deus, um homem de palavras. Foi transformado à medida que aprendeu o fracasso de seus próprios atos autodirigidos e o poder de suas palavras trôpegas quando oriundas do próprio Deus. 2 vezes ele reverteu o caráter como homem de ação, quando feriu de morte o egípcio e quando feriu a rocha a fim de produzir água. O primeiro ato acabou sendo um fracasso, o segundo, um ato de desobediência. Devagar, incidente após incidente, Moisés foi forjado a tornar-se um homem de Deus e profeta, herói do mundo moral. Principalmente quando, enfrentando a rebelião do bezerro de ouro, na maior crise de sua vida, vendo ameaçada sua própria vida, como também sua liderança, ele orou audaciosamente, pedindo conhecer tudo de Deus que se possa conhecer como ser humano caído e ainda sobreviver. Senhor, mostra-me a tua glória, pediu ele, e o pedido lhe foi concedido. Daí em diante, seus olhos literalmente viram a glória da vinda do Senhor, e ele viveu para contar a história. Não é de se admirar que mais tarde tenha sido dado a Moisés o tributo. Desde então, nenhum profeta surgiu em Israel semelhante a Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Mas como é que foi chamado este grande homem que tinha intimidade com Deus? Foi interrompido pela visão da sarça que ardia e não se consumia, queimava, mas não era queimada, como se Deus estivesse lhe dizendo desde o princípio que seu chamado colocaria sua vida em chamas, mas as chamas não o consumiriam. Mais perto de nosso próprio tempo, Blaise Pascal era outro que ardia de paixão por Deus. Gênio da matemática, inventor, avô do computador e da teoria moderna do risco, pensador renascentista versado em física, filosofia e teologia, como também matemática,
Entre os maiores estilistas de prosa da língua francesa, Pascal era um dos maiores pensadores humanos de todos os tempos e autor de uma obra-prima da literatura ocidental, Pensamentos. Mas quase ninguém nos dias de Pascal, e ainda poucos demais nos nossos dias, conhece a experiência que mantinha em perspectiva e permanecia no cerne de sua breve, intensa, dolorosa chama de vida. Na noite de segunda-feira, 23 de novembro de 1654, ele tinha 31 anos de idade e acabara de experimentar um encontro de perto com a morte num acidente de carruagem. Essa noite ele teve um profundo encontro com Deus que mudou o curso de sua vida. Pascal era notoriamente veloz na condução de seu veículo e os céticos tinham prontos o seu desdém. Disse Voltaire a Condorcet: "Meu amigo, nunca canse de dizer que desde o acidente na Ponte Neuilly, o cérebro de Pascal foi danificado." A experiência de Pascal durou das 10h30 até 12h30. Muitas vezes é chamada de sua segunda conversão, para distingui-la da primeira e mais formal conversão em Rouen aos 24 anos. O que ele passara forçou e finalmente esmiuçou sua capacidade de linguagem. Ele só pode intitulá-la de uma palavra: fogo. Mas foi de tal modo preciosa e decisiva a experiência que ele costurou o relato dela em pergaminho, no forro de sua roupa, perto do coração. Durante os restantes 8 anos de sua vida, Pascal se deu ao trabalho de costurar esse relato no forro de cada novo gibão que comprava, e foi encontrado por sua irmã, que sentiu o estranho caroço que formava após sua morte em 1662, aos 39 anos de idade. O início de seu memorial diz: fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, não dos filósofos e estudiosos. Certeza, certeza, de coração, gozo e paz. Deus de Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo, meu Deus e teu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Esquecendo o mundo e tudo mais, exceto Deus. Ele só se encontra através dos evangelhos. Grandeza da alma humana. Ó Pai de justiça, o mundo não te tem conhecido, mas eu te conheci. Gozo, 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 lágrimas de gozo. A maioria de nós não consegue começar a compreender as realizações matemáticas de Pascal e não gostaríamos de experimentar o sofrimento e a dor de sua curta vida. Mas o que alumiava e tornou em chama seu profundo potencial de caráter e dons é algo aberto a todos nós: o chamado de Deus. O chamado veio a Pascal de modo tão profundo que ele se tornou um homem consumido por um fogo divino que tocava a sua vida e obra. Assim, Pascal ilustra mais um aspecto da maravilha do chamado. O chamado de Deus é a chave que acende uma paixão pelo mais profundo crescimento e mais alto heroísmo da vida. Por amor de Cristo, excelência. É dito repetidamente que o heroísmo morreu no mundo moderno. São muitas as razões dadas para isso, mas duas se destacam de modo especial. Uma é o hábito moderno de desconfiar e desmerecer. Alexandre Solzhenitsyn descreveu Stalin como tão desconfiado que sua visão do mundo era a desconfiança. Mas, segundo os 3 grandes mestres da suspeita, Nietzsche, Marx e Freud, todos nós fomos escolados no mundo da desconfiança. O heroísmo hoje é automaticamente suspeito. Como pessoas modernas, procuramos imediatamente não a aura dourada, mas os pés de barro. Não o exemplo emocionante, mas o motivo cínico. Não o ideal vivo, mas o enérgico agente de imprensa. Só então dizemos a nós mesmos:
saberemos que não estamos sendo enganados. Mas o problema é que só raramente suspendemos a desconfiança. Mesmo quando há heróis autênticos hoje, é difícil admirá-los tempo suficiente para imitá-los. A outra razão dada, muitas vezes, pela crise do heroísmo é que há, de fato, muito menos heróis, em função do papel da imprensa e mídia de criar a celebridade moderna e alargar o abismo entre a fama e a grandeza, heroísmo e realização. Antigamente, o heroísmo era ligado à honra da realização. Honra era dada à pessoa com alguma realização autêntica, fosse ela de caráter, virtude, sabedoria, as artes, esportes ou guerra. Hoje, porém, a mídia oferece um atalho para a fama, fabricada instantaneamente, sem necessidade de suor, alto custo e dedicação da verdadeira grandeza. O resultado não é o herói, mas a celebridade, a pessoa famosa descrita como conhecida por ser bem conhecida. Um grande nome ao invés de uma grande pessoa. A celebridade é alguém para quem o caráter nada é. A cobertura é tudo. Embora poderosos e importantes, esses dois fatores empalidecem diante de uma terceira razão para a crise no heroísmo, a chamada morte de Deus na sociedade ocidental, ou que deveria ser, mais acuradamente, denominado o afogamento do chamado de Deus na vida moderna. O psicólogo Ernest Becker reconheceu claramente este problema. Em seu livro A Negação da Morte, ele disse: só se pode falar sobre um caráter humano ideal da perspectiva da transcendência absoluta. Becker viu como apta e inspiradora a fórmula de Søren Kierkegaard do que significa ser homem. Ser um cavalheiro da fé, que ele descreve com simpatia a seguir. Esta figura é o homem que vive na fé, que entregou o significado de sua vida ao seu Criador. Ele aceita o que lhe acontece nesta dimensão visível sem queixume, vive sua vida como um dever, enfrenta a morte sem titubear. Nenhuma mesquinhez é tão mesquinha a ponto de ameaçar o seu significado, em uma tarefa tão assustadora que esteja além de sua coragem. Ele está plenamente no mundo, em seus termos, e totalmente além do mundo, em sua confiança da dimensão invisível. Becker prontamente reconheceu a beleza desse chamado. O cavaleiro da fé é, certamente, um dos mais belos e desafiadores ideais apresentados pelo homem. Mas ele concluiu tristemente: não se pode mostrar os dons do cavaleiro sem antes lhe ter sido conferido o título por uma mais alta majestade. Assim como não existe chamado sem aquele que chama, e nenhuma era de fé sem que haja um propósito de vida colocado além da vida, assim também, para pessoas sem Deus, não existem cavaleiros da fé, porque não existe uma mais alta majestade a conferir-lhes o título. Mas o que dizer da pessoa de fé, cuja vida é resposta ao chamado de Deus, que foi sagrada pela mais alta majestade? Seguir o chamado torna-se o segredo do crescimento e a chave do heroísmo de duas formas. Primeiro, o chamado de Deus sempre nos desafia diretamente a levantarmos até nossa plena estatura como seres humanos. Como vimos antes, os seres humanos que vêm ao encontro da presença e do chamado de Deus reagem tipicamente como muitos do Antigo Testamento, caindo de rosto em terra pelo deslumbramento e maravilha. Mas quando o fazem, a resposta de Deus é dizer, como a Ezequiel em seu chamado: levanta, põe-te de pé, e eu te falarei. Noutras palavras, existe mais no chamado de Deus do que simplesmente enviar-nos para fora. A comissão, como o chamado geralmente é visto. Certamente, ele acaba com o nosso envio, mas começa com Deus nos destacando.
somos chamados pelo nome e continua com ele nos colocando de pé. Ao respondermos o chamado de nosso Criador, nos erguemos não apenas fisicamente, mas também em todo o sentido da palavra, para sermos o povo que só Ele sabe que somos capazes de ser, como um treinador que desperta a plena capacidade de cada membro do time ou condutor de orquestra que faz surgir o melhor do músico. O chamado de Deus ressoa em nós, nas profundezas que nenhum outro chamado atinge, e nos eleva a alturas que nenhum outro chamado, nenhuma outra escala pode prever. C.S. Lewis descreve bem este tema empolgante. A vida mais alta e de qualidade, diferente do chamado de Deus, está tão acima da vida normal como a vida espiritual está acima da vida biológica. Certamente há uma semelhança, como entre uma fotografia e um lugar, ou uma estátua e um homem. Mas alguém que se ergue ante o chamado e passa da vida biológica para a vida espiritual terá passado por tamanha transformação quanto uma estátua de pedra lavrada para um homem de verdade. É precisamente isso que o cristianismo faz. Este mundo é um grande ateliê de escultura. Somos as estátuas, e dizem que alguns de nós, um dia, passaremos a viver. Segundo, o chamado de Deus para segui-lo é vital para o crescimento e heroísmo, porque inclui o elemento da imitação em seu cerne. Mesmo no heroísmo humano, o herói é alguém de valor sobre o qual modelamos nossa vida e derramamos nossas aspirações, e assim nos tornamos mais altos do que seríamos por conta própria. Mas os heróis meramente humanos são sempre falíveis, por vezes decepcionam e muitas vezes competem com outros heróis por nossa lealdade. Quanto a eles, podemos concordar com Nietzsche que retribui-se mal o professor quando se permanece sempre apenas aluno. Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, é o único herói verdadeiro. Somente ele jamais será superado. Nem nós superaremos aquilo que nos tornamos se nos modelarmos nele. Seguir o chamado de Deus é, portanto, firmar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, enquanto corremos a carreira da fé, palavra grega para molde e modelo. Semelhantemente, o apóstolo Paulo escreveu aos discípulos de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou como o padre Zósima, de Dostoiévski, disse: que é a palavra de Cristo sem o exemplo? O uso da palavra imitadores por parte de Paulo é importante. Modelar, observar e copiar é essencial ao discipulado por causa da maneira bíblica pela qual os discípulos aprendem. Sempre existe mais no conhecimento do que o mero conhecimento humano sabe. O conhecimento mais profundo nunca pode ser colocado em palavras ou descrito em sermões, livros, palestras e seminários. Deve ser aprendido do mestre, sob sua autoridade, na experiência. Quando lemos nos evangelhos que Jesus escolheu os 12 para estar com ele, o estar com ele não era um privilégio extra do qual usufruiria. Era o coração e a alma do discipulado e de seu aprendizado. O tema de tutoria e imitação, que vai muito mais fundo do que as noções de mentoria, é bastante destacado na igreja primitiva. Passamos pela cópia de Atos não só por meio de ouvir as palavras, pelo exemplo, como também pelo preceito, pelo hábito, e não apenas pela percepção e informação. O chamado cria uma ética de aspirações, não apenas de obrigações. Inácio de Antioquia urgia aos moradores de Filadélfia que imitassem a Jesus Cristo como ele imita o Pai. Clemente de Alexandria escreveu: nosso tutor Jesus Cristo exemplifica a vida verdadeira e treina aquele que está em Cristo.
Ele dá ordens e encarna os mandamentos para que possamos cumpri-los. É notável a última frase de Clemente. Alguns cristãos suspeitam da imitação porque parece uma espécie de autoajuda espiritual. Modelar parece um método infalível de crescimento tão mecânico quanto as instruções para a montagem de um modelo de avião. Mas eles não entendem o que seja a imitação. A originalidade genuína é prerrogativa de Deus somente, não nossa. Quando mais criativos, nós ainda somos apenas imitativos. Ademais, imitar uma vida é longe de ser forçado. As vidas verdadeiras nos tocam profundamente, mexem conosco, nos desafiam, nos repreendem, envergonham, divertem e inspiram em níveis dos quais quase não temos consciência. É por isso que as biografias são a literatura do chamado. Poucas coisas são menos mecânicas. Ninguém, a não ser Jesus e Paulo, foi mais influente para a igreja do que Agostinho. Não apenas temos muitos de seus escritos, como também temos acesso às suas confissões. Contudo, quando Agostinho morreu, seus contemporâneos, que conheciam também os seus sermões vivos, apreciavam, acima de tudo, a sua vida. Possídios, seu amigo, escreveu: "Contudo, penso que aqueles que mais lucraram foram os que puderam, na verdade, vê-lo e ouvi-lo falar na igreja, e, mais de tudo, tiveram algum contato com a qualidade de sua vida entre os homens." É importante saber que imitar a Cristo não é uma forma de mudança que se faz por si mesmo, pois faz parte de responder ao chamado, uma palavra divina decisiva, cujo poder criador é o segredo mais profundo da transformação. Pense na visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos ou o surpreendente milagre de Jesus chamando um morto Lázaro a sair da tumba. Alguém poderá ouvir essa voz, ver os seus efeitos e ainda dizer que os ouvintes responderam por eles mesmos? Ossos secos e quebradiços, porventura, se juntam de novo para tornar-se corpo vivo por vontade própria? Pode um cadáver sacudir a mortalha da morte por si só? Nem nós podemos efetuar a mudança por nós mesmos na imitação de Cristo. A imitação de Cristo é parte integrante de seguir o seu chamado, de modo que, quando ele nos chama, capacita-nos a fazer aquilo para o que nos chama. Ninguém disse melhor que Oswald Chambers, em sua maravilhosa descrição da maior paixão do discípulo: "Meu máximo para sua mais sublime alteza." Muitas vezes ouço dizer que os cristãos não têm equivalente à noção grega de excelência, o ideal que cada pessoa ou coisa deve atingir no mais alto padrão de perfeição de que é capaz. Não é verdade. A busca da excelência, que para os gregos podia ser alcançada por esforços humanos, só é possível para o seguidor de Cristo em resposta ao altíssimo chamado de Deus. Você anseia erguer-se à plena estatura de quem foi criado para ser? Conhecer a paixão da intensidade da vida mais plena? Ser seu melhor para o mais alto Deus? Ouça Jesus de Nazaré, responda a seu chamado.